Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez no nosso Spoken, sempre especial, só que hoje além de especial é exclusivo, tá pessoal? A gente fica feliz, ficamos assim impactados por aquilo que sempre essa pessoa que vem aqui compartilha conosco, mas hoje ela vai nos compartilhar a história dela e da sua família. E quando eu digo exclusivo, é que realmente é exclusivo, tá? Em nosso país, aqui na nossa história, nosso país. E ela poderia ir em tantos outros podcasts, né? Mas ela veio no nosso, nos escolheu, então desde já agradeço. E quero dar as boas-vindas aí para ela, para toda a família, né? Seja bem-vinda, Rogênia. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, porque é uma alegria, né? Poder compartilhar assim, o que Deus tem feito. Eu sempre, hoje se você me perguntar quem é a Rogênia hoje, a Rogênia é aquela que divulga o amor de Jesus. Eu sempre falo isso, que o amor de Jesus para mim é um relacionamento, né? A gente foca muito em religião, foca muito em sei lá, sistemas, né, de cristão, e eu vejo Jesus como não religião, mas um relacionamento. Então essa é a Rogênia, adoradora, né? E é um privilégio muito grande assim divulgar os milagres de Jesus e fazer as pessoas saberem que Jesus não mudou. Ele ainda faz milagres. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Maravilha. E sim, esse é o sentimento, né? E quando você fala dos milagres de Jesus, né? A gente vai estar abordando sobre isso, né? Hoje, na vivência de vocês, hoje você congrega, comunga com uma igreja, né? Compartilha um pouco com a gente sobre isso. Nós somos, eu fico, né? Eu congrego na igreja que é Filhos de Pirituba, né? Lá com o Bispo Samuel, a Bispa Roseli, são pessoas que assim nos abraçaram. Não sou eu não, né, Bispo? Não. Aqui daqui a pouco o pessoal vai dizer, né? Não, é o Bispo Samuel, né? Não, mas receba. Não sou bispo, muito menos tenho uma igreja. Não, mas receba, né? Que o futuro só Jesus sabe. Oh, Jesus. Então, e o Bispo, eles abraçaram, né? Nos abraçaram, eles abraçaram a nossa família, abraçaram as nossas vidas ali. Já estamos lá com eles há 6 anos e é uma bênção. Graças a Deus a gente tem feito ali a vontade do Senhor, né, estando em comunhão com eles, e a gente tem recebido muito apoio, né, porque o Miguel, por ser uma criança com necessidades especiais, precisava de um lugar especial, e ali um lugar onde ele foi abraçado, assim como aqui também, né? Que a gente é sempre muito amado aqui. Sim. Graças a Deus. Sim, a gente destaca bastante isso, né? O primeiro contato, tanto comigo, né, com a família, quando a gente veio para cá, ele é apaixonante, né? O pessoal aqui, eles realmente recebem bem, né? A gente tem um núcleo familiar aqui, é acolhedor, né? Então também não foi diferente com vocês, né? E que bom que a gente conseguiu passar também, né? Esse lado que para mim é um lado muito positivo nosso, né? De acolher, de estar ali comendo junto, de colocar uma ideia, dar risada, né? E que bom que vocês se sentiram bem aqui, né? Muito, e a palavra de Deus diz isso, né? Sim. Jesus, ele fala, como bom que suave é que os irmãos vivam em união. Então não importa se você participa da mesma igreja que eu, ou está na mesma comunhão que eu, o importante é, se você propagou Jesus como Salvador, declarou as maravilhas de Jesus, a grandeza de Jesus ali, você prega o Evangelho, somos todos, essa unidade, é dessa unidade que Jesus fala, né? Jesus, ele não, quando ele fala com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, não é os irmãos da igreja local, porque isso já tem, né? São as alianças que são feitas, e eu sempre falo isso, que eu falo assim, você acredita em Jesus? Falou de Jesus, já está ótimo, né? Já é um bom caminho para a gente continuar aí falando do Evangelho, né? Sim. E assim, a gente está lá, mas a gente tem uma história, né? Eu
sou casada com um Tiãozinho, né? Sim. Aí eu não te interrompendo. Vamos lá. Como é que começou essa história? Pelo que eu vi, vocês têm raízes dentro da igreja, sim, né? sim. Você cresceu num lar cristão. Você chama, eu não sei se pode chamar de Tião, Sebastião? Pode. Pode? Tiãozinho, então vamos lá. O Tiãozinho também nasceu num lar cristão. Conta isso aí pra gente. Como é que começou a família, né, de vocês? Diga aí. Então, eu nasci num lar cristão, a minha mãe já era evangélica, a minha avó também, então eu nunca tive assim, uma referência de outras religiões na minha casa. Sempre foi o Evangelho de Jesus ali, sempre desde a minha avó, a minha mãe, e ali foi passando os legados, né? E eu cresci no Evangelho, e quando eu tinha 14 anos, eu me afastei. E eu fiquei 9 anos, assim, totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Tá. Até que, quando eu fiz 23 anos, 24, eu saí com 14, aí eu voltei com 24. Mas quando eu tinha 23 anos, eu tive um acidente. E eu já tinha passado por uma situação de enfermidade muito grande aos 18. Foi muito sério, assim. E eu falei para Deus que se o Senhor me curasse, eu retornaria e nunca mais sairia. O que foi específico esse acidente? Eu tive tuberculose aos 18 anos, e uma tuberculose muito grave, né? Tive água no pulmão, assim, foi muito, muito grave. E era uma coisa assim meio que irreversível, porque os médicos já estava muito cheio, já estava tomado, né? Eu só tinha 40% do pulmão livre, o restante estava todo tomado. Então ali eu fiz esse voto com Deus, né? Eu falei: Senhor, se eu me curar, eu vou retornar. E eu não retornei. E quando eu fiz 23 anos, aí eu sofri um acidente numa piscina. Eu pulei numa piscina e porque eu não sei assim explicar para você cientificamente isso, mas nem na medicina, mas eu sempre ouvi que quando você pula numa piscina, principalmente mulher, ela não pode pular de calcanhar. E eu pulei ali, e tem que ser na ponta do pé, né, assim, na ponta dos dedos. E não sei se é por causa de hormônio, não sei o que é. Que coisa, é uma coisa que é novidade para mim também. Eu não... E na época, um médico que me examinou falou isso, né? Ele falou assim: você não deveria ter pisado com o calcanhar. E ali na piscina, quando eu fiquei no fundo da piscina e eu não voltava. E aí entraram na piscina, me tiraram de lá. E até essa pousada que eu estava em Ubatuba, né? Tá. E eu estava na pousada, e na pousada, os donos da pousada eram da Igreja Renascer em Cristo. Ok. E essa pousada era uma festa entre amigos? Não. Era uma pousada que eu ficava quando eu tirava férias. Ah, ok. Mas tinha alguém com você? Sim, tinha, mas ali eu estava mais com o pessoal, assim, eu costumava fazer muitas viagens sozinha, porque quando eu trabalhava, eu tirava férias, eu tirava na maioria das vezes sozinha. Tá. Então eu fui. Eu tinha feito a reserva de uma pousada e fui. Eu nunca tive, assim, problema com isso de andar sozinha. Não, era bem... E eu não tinha dificuldade também com envolvimentos. E aí, quando eles me socorreram, eu fiquei sem andar. Eu fiquei 2 horas sem andar, e ali foi um desespero gigante. E você já tinha uma limitação do seu corpo pela experiência com o pulmão. Com o pulmão. E aí ali eu falei: Senhor, agora eu volto e eu nunca mais saio, aconteça o que acontecer. E desde então eu voltei para os caminhos do Senhor e nunca mais larguei. Glória a Deus. Aí quando eu fiz 27 anos... eu abri uma igreja do lado da minha casa, e eu lembro como se fosse agora que a minha mãe falou para mim: vai inaugurar uma quadrangular aí do lado. Aí eu falei assim: nossa, quadrangular aqui, porque era um bairro onde não tinha, né? A gente não tinha uma igreja batista, a gente não tinha uma igreja quadrangular. E no exato momento que a minha mãe falou aquilo, eu ouvi assim: ali está seu marido. E eu tinha um problema de relacionamento muito sério, né? Eu já estava com 27 anos, eu não me firmava com ninguém, assim. E ali eu fui para a igreja, frequentei alguns cultos, aí me chamaram, perguntaram para mim o que eu gostava de fazer. Eu falei que eu gostava de cantar, aí marcaram um ensaio. Aí quando marcaram o ensaio... O ensaio, né? O ensaio. Aí marcaram o ensaio, quando estava assim... Aí
aquela igreja que abriram era uma congregação de uma outra. E nesse dia, a pastora local, ela fez, a líder de louvor, ela fez um apanhado de dos 2 ministérios de louvor das 2 igrejas. E aí ela falou, o ensaio vai ser, era em outro bairro, né, na Brasilândia. Aí ela falou assim, o ensaio vai ser lá e você vai. E aí quando eu cheguei lá, tinha um cara tocando teclado. E ali a gente firmou uma amizade muito grande, assim. A gente demorou bastante ainda para começar a namorar, né? Nós ficamos muito amigos mesmo. E Deus, ele foi trabalhando ali na nossa vida, porque ele foi nos juntando ali, nos unindo. Depois ele se tornou meu líder de louvor. E quando o Tiãozinho era meu líder de louvor, a gente ainda não namorava. E aí o Senhor foi direcionando, né? Dando diretrizes assim para a vida dele, para a minha. E demorou algum tempo. E aí a gente começou a namorar e o Senhor permitiu, nós casamos, né, em 2004. Nós casamos, Samuel, e a gente prometeu para Deus assim, que no nosso casamento não seria um casamento, seria um culto. Porque desde quando nós nos conhecemos, a gente selou na nossa vida um compromisso com Deus de adoração. E a gente falava para o Senhor, nós vamos ser adoradores do Senhor. É isso que nós queremos. E o Senhor foi trabalhando na nossa vida, e no dia do nosso casamento a gente tinha ali 800 pessoas louvando o Senhor. Ficamos até as 4 da manhã cantando, e o pessoal falava, vocês não querem viajar? E a gente não, a gente quer ficar aqui adorando o Senhor. E ali a gente foi se firmando cada vez mais, né? Então, nos unindo, assim, e no propósito com Deus, fazendo a vontade de Deus, e nós sempre fomos voltados ao ministério sem assim, sem pensar, né? Porque, assim, como que eu posso dizer? A gente não via dificuldade. Né? A gente estava na igreja de segunda a segunda, a gente não via dificuldade nisso. E nós sempre tivemos um amor pelo ministério muito grande. Nós abrimos mão de muita coisa por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, por amor ao ministério. Sim. E aí, quando tinha 1 ano e meio de casado, a minha mãe me falou que eu estava grávida, tinha um bebê na minha barriga. Sua mãe te falou? Não, porque... mas vamos lá. A gente percebe, para mim é surpresa quando você falou minha mãe, né? Como ela teve uma revelação? A minha mãe, ela estava internada no hospital, que ela tinha tido um AVC. Porque ficou bem claro que vocês, né, sempre foram da igreja. Sim. Sua família. Então sua mãe tinha esse contato, né, com o espiritual, tinha esse contato com Deus. A minha mãe, Samuel, minha mãe, ela deixou um grande legado. Tá. A minha mãe, quando eu era criança, eu morava num bairro onde não tinha água encanada. Okay. E as pessoas tomavam água de poço. E a minha mãe teve uma estratégia de Deus de fazer um poço na minha casa para evangelizar as pessoas. E as pessoas iam buscar água e ela falava, hoje à noite você pode vir no culto, que você vai beber da fonte da água viva. E eu cresci vendo cultos e cultos na minha casa. Eu tinha um terreno, o que hoje tem casas lá construídas, mas era um terreno que ele era tão grande que as pessoas jogavam futebol lá. E ali a minha mãe fazia esses cultos. Que legal. E eu vi muita gente, eu cresci vendo muita gente sendo liberta, restaurada, curada, muitos paralíticos andando, muita gente colocando câncer para fora, muitos milagres de Jesus, assim, que eu acredito que Jesus ainda faz isso, né? E ali a minha mãe, ela sempre deixou esse legado. Minha mãe era uma pessoa de oração, era uma pessoa onde nós somos 6 filhos, e ela lutava assim para ver todos na igreja. Ela tinha um grande ministério assim de cura, de libertação. Para você ter uma ideia, quando a minha mãe, ela chegava num lugar, se ela passasse num lugar onde tivesse muitas pessoas possessas de demônio, as pessoas caíam. Ok. Então era assim tremendo. E quando eu estava casada já com o Tiãozinho, que ela passou mal e ela foi para o hospital, ela falou para mim que ela não voltaria mais para casa e que o Senhor ia levar ela embora. E aí, já na mesma conversa, ela falou para você que você estava gestante? Que eu estava gestante. Uau. Ela falou, pode voltar para casa, não vem mais para o hospital, porque tem um bebê na sua barriga, é um menino e ele vai te trazer muita alegria. Nisso, você já tinha os seus filhos? Os outros 2? Foi o primeiro, foi meu primogênito, Marcel. Muito top, hein? Que legal. Então você vê, você então nasceu dentro de um pote, assim, né, no bom sentido, ilustrado, cheio da presença de Deus ali, né?
todo permeado de um relacionamento com Deus, né? Sim. Então, poxa, que legal. Eu valorizo muito isso, o contato com Deus, e como agrega, né? Como agrega no nosso dia a dia. Você vê a estratégia da sua mãe, né? Uma visão espiritual. Sim. É uma visão espiritual de você oferecer água e ao mesmo tempo oferecer água da vida, né? E você olha muito... a gente viu muitos milagres naquela época, muitos certo. milagres. E teve um milagre tremendo, assim, que a gente viu, e que hoje é tão difícil você ouvir falar em milagres sobrenaturais, sim, assim, né? É sim. muito difícil, mas eu vivi esse tempo, e eu vivi essa época, e eu lembro que eles estavam pegando água para servir as pessoas, aquela fila de gente, assim, interminável, para pegar água, e de repente a corda quebrou. A corda que levava o balde, no poço, ela quebrou e ficou lá no fundo. E aí falaram, e agora? E tinha que servir todo aquele povo. E a minha mãe orou, a minha mãe ajoelhou no poço, assim, e ela falou, Senhor, o Senhor pode amarrar essa corda e trazer de volta essa água. E aí ela falou, pode puxar. E aí olharam para ela e falaram, não, isso é loucura. Ela falou, pode puxar. E quando ela puxou, Samuel, veio um balde amarrado num nó, que ninguém nunca conseguiu desatar aquele nó. Eu lembro que quando fecharam o poço, que já estava tendo saneamento básico naquele bairro, e quando fecharam o poço foi fechado com o balde, porque ninguém nunca conseguiu desatar aquele nó. E era assim, uma coisa linda de ver. A gente via milagres assim, e hoje eu me pergunto, eu falo, Senhor, cadê? Aquele Jesus que passou nessa terra e agiu de uma forma sobrenatural e curou pessoas de tudo quanto foi jeito, curou vidas, libertou vidas, curou feridas, curou pessoas aí há anos e anos e anos, né? E a gente vê tantos milagres ali que Jesus fez. E onde está tudo isso? Né? O que falta? Se Jesus não mudou, se a palavra de Deus não mudou, o que falta para a gente ver de novo esses milagres? Deus me deu uma canção que fala sobre isso. O Senhor fala, nessa canção eu falo, faz-me ver, Senhor, os seus milagres, né? Então, porque a gente não vê mais, né? Sim. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo que a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Mas eu quero fazer parte do avivamento que o Senhor também promete. Amém. Né? A gente vê em Jesus isso, né? E Jesus trabalhava muito na necessidade das pessoas. Né? A gente vê aquela multidão lá, e 2 vezes isso, né? Jesus multiplicando os pães e não só saciando a fome, a sede interior daquelas pessoas, mas o físico daquelas pessoas também sendo alimentado. Então, eu também presenciei muito, não tive nenhum balde ou uma fonte, um nó que foi atado aí, mas sim, eu cheguei a presenciar momentos que pela necessidade Deus ele fez o sobrenatural, e muito pela necessidade, né? Enfim, né? Tem várias versões, né? A gente não sabe o porquê, a gente se pergunta, né? A Bíblia ela nos dá algumas explicações do porquê, mas maravilhoso, viu, missionário? Esse daí, a gente vai ter um corte disso daí com certeza, né? Do nó, tá parecendo a história de Eliseu, né? Do machado que subiu. Meu Deus, tremendo, hein? Isso foi um dos milagres, assim. Tremendo. E a gente vive, né? Hoje tem uma pessoa que eu gosto muito, né? E ela fala assim, que milagre não se explica, milagre se vive, né? E não é para explicar, não são coisas para a gente olhar e falar, Senhor, mas como assim, né? Já diz sobrenatural, o sobrenatural de Deus, porque é sobrenatural, é para o homem não entender, é para o homem apenas aceitar o que Deus está fazendo. E assim caminhou, né? E a minha mãe, ela foi para o Senhor, e quando ela foi para o Senhor ali, ela teve todas as visões que aconteceria depois que ela fosse embora. Até a forma que seria, né? Como a gente ia ficar depois, como seria. E hoje eu vejo assim, o Marcel hoje está com 16 anos.
E ele nossa, eu não aguento ele. Eu fico com ele o dia inteiro, eu dou risada. O Marcel, assim, seu filho. Certo. Que a minha mãe tinha dito que estaria comigo e me fazer rir muito. Hoje, ele olha pra mim, assim, tem hora que só o olhar dele já me faz rir. E eu me pego rindo muito com as coisas que ele fala, que ele é muito engraçado, assim, e eu falo, poxa vida, né? Como Deus cumpre. E Deus cumpre o que fala. Deus. Uau! Então vamos aproveitar aí o gancho, né? Fala um pouco da vivência dos seus filhos, né? A gente entendeu um pouco sobre o Sebastião. E o seu primogênito, ele é uma criança alegre, né? A gente percebeu que super educados, chegaram aqui, já foram perguntando, Samuel, né? Por gentileza. Eu falei, não, já vai, chega aí, vai entrando, né? E então você tem, você falou os nomes do filho, o primogênito se chama... Eu costumo dizer que são meus MMs. Eu tenho uma filha do coração, a Mariana. A Mariana é a filha do coração, porque ela é minha filha de alma, né? Ela é filha do Tiãozinho. Tá. E a Mariana, ela é maravilhosa. A Mariana já é casada, já tem constituído família. Ok. E uma pessoa excelente, assim. Então, da Mariana, eu dei continuidade nos M's. Então, eu falo que são meus MMs, né? Aí tem a Mariana, tem o Marcel, que é esse que eu te falei, né, que me faz rir assim o tempo todo. E tem a Maiara, né, a Maiara Malu, né, que a gente chama ela Malu, Maiara, Mai, que ela prefere que chama de Mai. A Maiara está com 14 anos também, tem testemunhos lindos para contar, muito temente a Deus. Quantos anos tem o primogênito? 16, você falou? 16. E a Mai, quantos anos tem hoje? 14. 14 anos. 14 anos. E você falou você falou da Mariana, filha do coração. Você disse o do 16 que é alegre, que faz você rir bastante. Como que é a Mai? Assim, não te cortando mais uma vez, eu vi uma foto dela, achei mó bacana. Falei, acho que eu vou, né, Deus, me dá condições de reproduzir. Que legal. Vocês colocaram lá no aniversário dela, lá, a Era do Gelo, colocou a menininha lá, aquela foto dela. O Frozen, né? Ela ficou toda encantada naquilo ali, né? Ficou. Nossa, muito. Ela tinha 6 anos e estava naquela febre do Frozen, né? Sim. Saiu o filme, né, na época, né? Sim. E aí ela teve uma festa, inclusive a Mariana que fez essa festa para ela. E a Mariana fez a festa para ela de aniversário e contratou as meninas, né, que faziam a Elsa e a Ana. Só que por ela ter 6 anos de idade, quando elas chegaram falando, eu vim coroar a Maiara, ela achou que elas tinham saído do filme. Na cabeça dela tem assim, eu tenho lá no meu Face, né, quem puder acessar lá na minha página, no meu Face, tem as fotos dela assustada, assim, porque na cabeça dela elas tinham saído do filme para vir coroar ela. E aquilo foi muito marcante na vida dela. Ela já vai fazer 15 anos e ela, se falar para ela qual a sua festa de aniversário preferida, ela vai dizer que foi essa. Porque, assim, a Mariana, ela foi de uma criatividade, né, para contratar essas meninas para fazer essa festa. E a Mariana sempre cercou eles com muito amor, né? E a gente vê famílias que têm filhos de outros relacionamentos que não se dão bem. E nós somos uma família muito unida. Não é demagogia, não é fazer média, não. A Mariana é uma filha do coração. E é uma pessoa assim que eu amo demais, né? Eu me sinto assim, ela tem a mãe dela, mas eu falo que eu sou avó, né? Ela já tem um filho, Lucas, e agora tá vindo aí a Júlia, e a Júlia vai nascer aí também em meados de julho, agosto, então, né? Você vai ser vovó. Eu já sou, né, do Lucas, assim, eu sou vó torta, né? Aquela avó enxerida, né? E aí ela me deu esse prazer, assim, de fazer parte da família dela também, né? Além de casar com o pai dela, ela me deu essa oportunidade. Sim. E a rapinha do Tacho? O Miguel. Ele é o rapinha, eu acertei, né? Rapinha do Tacho, né? Ok. O Miguel, ele veio para mudar nossa história. O Miguel, como eu tive a Malu, o Marcel e a Maiara no período de 1 ano e 8 meses, e eu vi o Samuel, assim, eu casei, gente, minha mãe já estava me rifando,
Porque eu casei com mais de 30 anos, então assim, eu tinha que fazer tudo muito rápido. E eu falei, eu preciso ter filho, eu preciso ter logo. Aquela ansiedade, né? E aí eu tive o Marcel e a Malu em um período de 1 ano e 8 meses, os dois. Então por isso essa diferença, né? Ele 16, ela 15, né? Ela vai fazer 15 agora em maio e ele faz 17 de setembro. Então é de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, a diferença dos dois. Não façam contas para tentar saber não a idade da bênção, né? Mas diga aí, irmã. Então, e aí a gente... aí quando eu tive os dois, eu falei, um casal, quando você tem um casal, eu não sei, você tem... Eu tenho a minha pequena, tem uma menina, a Lelê. né? Vai fazer 4 anos agora em maio. Então, quando você tiver um menino, você vai falar, acabou. Não quero mais. E ali eu falei assim, eu não quero mais, né? Já tenho um casal, tem a Mariana, tem um casal, já tá ótimo. Até que um belo dia, o Marcel, com 6 anos de idade, olhou pra mim assim, todo sério. Ô mãe, tem um bebê na sua barriga? Aí eu falei, não tem, filho. Samuel, eu tava passando por uma situação, sabe aquela situação que você fala, vai acontecer tudo comigo, menos engravidar, porque era uma situação tão difícil. E financeiramente falando, né? E ali ele falou assim, tem um bebê na sua barriga. O nome dele é Miguel. Aí eu falei, Miguel? Aí eu ainda brinquei com ele. Eu falei assim, Miguel? Seu aí filho falou, pequeno. Na época com 6 anos. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, mãe, ele vem aí pra brincar com a gente, comigo e com a Malu. E ali eu... tava assim, se você falasse pra mim, você vai ter outro filho, eu achei assim, eu não levei em consideração, porque não tinha como. E eu falei assim, não, eu tô tomando todas as providências, todos os cuidados, não tô grávida. Mas comecei a passar mal semanas seguintes, semanas depois. E eu lembro que quando eu fiz o primeiro teste, e eu vi que eu estava grávida, eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei em casa, eu falei pra ele, falei, Marcel, eu tô mesmo grávida. Ele falou, tem, mãe, ele chama Miguel. E ele tinha a convicção de que era um menino que chamava Miguel. E tanto que ele tinha vontade de ter um irmãozinho, ele comentava que na época ele tinha um amigo na escola que chamava Miguel. Ah, legal. E ele comentava assim, eu queria um irmãozinho para jogar bola comigo. Ele sempre falava isso. E eu falava, não, filho, a mãe não vai ter mais filhos, já tem a Malu, tem a Mari, né? Então não precisa mais. Uma coisa natural, mas já um preparo, um caminho de Deus já para vocês, isso, né? Sim. E ali o Senhor foi me direcionando para ter mais uma gestação, mas eu confesso para você que foi uma gestação muito difícil. Tá. Muito difícil. O Miguel, quando eu estava grávida de 4 meses, eu tomando muita medicação por causa de um hipotiroidismo, e aí meu útero abriu e eu quase perdi ele. Então, assim, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, e agora, né? Então, eu tive até, Samuel, a proposta do médico, né, onde eu fazia pré-natal, de interromper a gravidez. Porque quando o útero abre, quando nós perdemos líquido, a criança tende a nascer com má formação. Tá. E ali, mas Deus, ele foi direcionando. Porque Deus, quando ele tem um propósito na sua vida, quando ele tem um propósito com você, as coisas a gente não entende. E a gente começa a olhar e falar assim, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? E eu vejo tantas mães, né, que na gestação já são sentenciadas a interromper a gravidez, a um problema que vem. E ali o Senhor, ele foi acalmando meu coração, o coração do Tiãozinho, né, pra gente ficar em paz com aquilo. E eu falei pro médico, não vou interromper a gravidez. Aí tem, assim, a gente está numa rede muito extensa, né, que é o YouTube, e muitas pessoas que estiverem nos assistindo devem pensar, que irresponsabilidade. Mas eu quero dizer para você que quando nós fazemos as coisas na direção do Senhor, tudo dá certo. Tudo dá certo. E o Senhor, ele foi colocando paz no nosso coração. E aí nós estamos aqui falando de igreja, né, que propagamos da mesma fé, né, nós professamos a mesma fé, né, Samuel? A gente tem a Bíblia como regra de fé, e assim, a gente está citando a nossa igreja, a nossa comunhão local, mas nós sabemos também que Deus, quando Ele quer fazer, quando Ele quer mudar a história de alguém, Ele muda onde a pessoa estiver. Aonde você estiver, você sabe que o Senhor vai mudar a sua história. E ali, eu fui para um congresso de mulheres, da Quadrangular, e Deus, ele falou muito forte comigo, que Ele seria comigo.
E ali eu levei a gravidez, e no período de gravidez, quando o médico pediu para eu interromper a gravidez, ele falou assim para mim, olha, a criança ela pode nascer com uma série de situações. Só que quando a gente fazia ultrassom, estava tudo certo. É isso que eu ia te perguntar mesmo. Quando é que você teve o diagnóstico médico do Miguel, né? E até também já perguntando, qual que foi o diagnóstico do Miguel e quando é que você ficou sabendo, né? No caso desse diagnóstico médico, quando que te passaram? Porque pelo que você foi explicando, na própria gestação tinha um risco, né? Sim. Na gestação, a possibilidade de você optar em ter ou não, né? O Miguel, por risco de saúde, né? Como é que se deu isso? Então, na verdade, o diagnóstico na gravidez a gente não teve. Não teve diagnóstico? Não teve, porque assim, era uma possibilidade, era o médico ele tinha essa possibilidade. Tinha uma chance. Uma chance de nascer muito grande até. Não era uma certeza. Não era uma certeza, mas era uma chance muito grande até dele nascer com uma formação. Tá. Poderia nascer sem os pés, e o médico me explicou dessa forma, né? Só que no ultrassom estava tudo certo. Aí no último ultrassom, quando eu levei a gestação do Miguel normal, até 9 meses, no último ultrassom, aquele ultrassom que a gente faz já para quase ter o bebê, a médica olhou para mim e falou assim, engraçado, a mão direita dele, porque o Miguel, todo ultrassom, ele tava com a mão aqui. Ele não... O jeitinho que ele ficava lá dentro... que ele ficava lá dentro, ele tava com a mão mostrava. Aqui. Não mostrava, ele tava com a mão fechada e a mão no coração. E a médica falou assim, mas é estranho, porque a mão direita, ela tem isso aqui, o dorso da mão, né, é maior. Ela falou, são centímetros, mas é maior. Mas ela falou, mas não deve ser nada. E aí, quando o Miguel nasceu, só que a gente foi ver. E quando ele nasceu, o Tiãozinho estava na sala de parto comigo. Samuel, o Miguel nasceu em 10 minutos. O coração dele não batia. Ele não tinha batimento cardíaco. A médica estava desesperada, porque ele não tinha batimento cardíaco. E ainda assim, eu tive parto normal de 10 minutos. Ok. É tudo muito um quadro terrível, né? Sim. Terrível, super arriscado, altíssimo, né? Risco. E você citou sobre o hipotireoidismo. No caso, isso interferiu diretamente nessa gestação complicada? A medicação forte, quando eu comecei a tomar medicação, quando mudou a medicação, a médica me avisou que poderia ocorrer alguma coisa. Ah, ok. Mas hoje os médicos não dão a síndrome de Proteus como uma falha de medicação. Eles não garantem isso. Eles falam que a síndrome de Proteus, que é o que o Miguel tem, que é um braço, né, um gigantismo no braço direito. Ok. A síndrome de Proteus, ela te dá um aumento no corpo excessivo em alguma parte do corpo. Algumas pessoas têm na perna, outros têm no pé, outros têm interno, como o fígado, né? Uhum. Rim, e por aí vai. Então, assim, os médicos não dizem que é por isso. Os médicos falam assim, ó, má formação congênita, ela vem entre 1000 mães, uma sorteada. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Tem uma estatística que te passaram, né? Sim, no caso do Miguel, é como o médico, né? O médico que faz o tratamento dele, Dr. Renato Moreto, lá da CD. O médico, ele diz que 160 casos no mundo, são pouquíssimos, né? Se a gente for imaginar. Sim, no universo, 160, né? 160 casos no mundo. O Miguel foi o primeiro caso registrado na história, né? Inclusive, quando nós participamos do Teleton, isso foi bem frisado, que ele foi o primeiro caso registrado. Existem registrado aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. Tá. Existem outros casos, mas foram casos que não foram oficializados como um tratamento. Sim, sim. Fica a curiosidade, né? Fica. Porque... assim, aqui nós conhecemos a sua história, você já chegou em algum momento a compartilhar, né? Mas para quem vai acompanhar e está acompanhando aí com a gente, vai aos poucos se inteirando do assunto, né? Eu quero te perguntar, como é que foi? Eu acredito que, assim, talvez tenha sido algo meio anestésico, né? Passar por tantas coisas em um espaço de momento curto, né? Na gestação, 9 meses ali, sim, hipotireoidismo, risco na gestação, eu não sei se eu perdi mais outras coisas que você falou, mas enfim, qual que foi o sentimento ali entre
no nascimento do Miguel, o primeiro contato com o Miguel, a mãe Rogênia, né? O que se passou ali na sua cabeça ali na hora, com tanta coisa acontecendo, tantas coisas envolvidas, desafios, como é que foi para ti ali naquele momento? Então, porque quando a gente tem um diagnóstico, até a gente não ter certeza daquele diagnóstico é uma coisa. Você não tinha, né, diagnóstico? Não, a gente não tinha certeza, a gente não tinha certeza do que poderia, era tudo uma hipótese, né? Ah, pode nascer sim, pode nascer, não pode não nascer. E quando ele nasceu, que na hora que o Tiãozinho ainda estava fotografando ali, aquela emoção de pai, né? Que a médica falou, para. Aí eu falei, para por quê? E aí eles demoraram, tiraram a criança, não deixaram eu ver. Tá. E ali eu fiquei, assim, foi aquela tensão, né, de parto, de pós-parto, e eles tiram e corre daqui, corre dali com a criança na mão, guardando a criança para não ver. Mas a médica ainda ali, ainda na sala de parto, ela veio, conversou comigo e falou, seu filho tem uma mão maior que a outra. Samuel, a minha mente, pensa mãe, sim, a mente já vai lá na escola, né, como é que vai ser? Como vai ser? E ali eles me trouxeram ele, me mostraram ele, eu vi a mão dele, aí veio médico, veio psicólogo, veio pediatra, veio uma equipe inteira conversar comigo. O Miguel nasceu dia 26 de dezembro de 2012. Ele parou o Hospital Penteado naquele ano. Foi uma coisa muito inédita, vieram médicos do Hospital das Clínicas, da Santa Casa, para visitar, para ver. Que coisa. Por que tinha nascido algo específico, assim, algo né? Específico. Inédito. Não tinha acontecido. Na história ali do Hospital Penteado foi assim uma coisa absurda, porque eles queriam saber, queriam entender o que estava acontecendo. E quando quando eles trouxeram ele para mim, aí eu saí da sala de parto, prepararam tudo, aí veio uma equipe médica conversar comigo. E a médica falou assim para mim, mãe, você quer amamentar? Aí eu falei, pode trazer. Porque não é segredo para ninguém que a maioria das mães, elas ficam ali na hora com rejeição, né? Algumas mães rejeitam os filhos assim. Você não sabe a reação, né? Sim. Então eles não sabiam que reação que eu teria e perguntaram, você quer amamentar? Eu falei, pode trazer. E ali quando eles trouxeram o Miguel para mim, eu olhei para ele assim, eu falei assim, eu só fiz assim pensamento, Senhor, e o Senhor falou para mim assim. Eu falei, Senhor, por quê? Para quê? Porque a gente não pode perguntar por quê, Senhor, a gente pergunta para quê. E ali eu falei, Senhor, para quê? E o Senhor falou para o meu nome ser glorificado. E ali eu comecei a cantar para ele, aos olhos do Pai, né? E foi tão tremendo que eu olhei para ele e comecei, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. E eu comecei a cantar para ele, e o médico falou assim para mim, tava aquela equipe toda emocionada, e o médico falou para mim assim, é esse o caminho, ama ele mais do que tudo na sua vida. E ali eu cantei para ele inteira a canção, né? Nós sabemos que essa canção do Diante do Trono, que a Ana Paula Valadão, ela fez para as crianças, direcionado para as crianças, a gente vê direcionado para uma menina, mas ali eu coloquei aquela estrofe, né? Eu mudei ali, coloquei príncipe lindo demais, perfeito aos olhos. Foi uma expressão de amor da mãe, né? Alguém igual a você, não vi jamais. Então eu amei ali desde o primeiro instante. E eu falei assim, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. E eu não tinha noção do que viria. Eu não tinha noção do que Deus faria com tudo aquilo. E desde aquele momento, nós passamos um período longo. Miguel já tem 10 anos de idade. E a gente passou um período longo de vivendo um milagre atrás do outro. E ele é um milagre. Nossa, tudo muito lindo, né? Aquilo que eu te perguntei pouco antes, quando foi que o médico, você teve o diagnóstico, foi logo após ali, ele pequeno já, ou demorou um tempo a mais para você ter a certeza de passarem mesmo, qual que era o quadro clínico do Miguel? A princípio, o Hospital Penteado, ele fica na zona norte de São Paulo, e esse hospital ele sempre foi referência em ortopedia. Ok. Então, o que o médico disse, a decisão do médico foi amputação. Ok. Seria amputado todo o braço, né? Ainda bebê, porque eles disseram que era menos dor, que era mais fácil. A gente vai passar algumas imagens durante o nosso pod, o pessoal ir também
ilustrar um pouco, né, qual que foi o momento aí de vocês, experiência, né? Mas sim, continuando, eu penso. Então, e ali eles decidiram fazer a amputação, e nós participamos de toda a equipe lá de toda a equipe médica lá do Hospital Penteado, e ali eles decidiram que seria amputado. Tá. Mas eu tenho como filosofia de vida, eu posso dizer isso, que eu não faço nada sem a direção do Senhor. Nada. E ali nem eu nem o tiozinho, a gente não faz nada sem a direção de Deus, e nós oramos e Deus não colocou paz no nosso coração de permitir essa amputação. E eu posso te dizer que começou uma guerra, porque os médicos, era a única coisa que o médico dizia, que tinha que amputar. Eles queriam tirar. Queriam tirar. Nessa época, Samuel, nós tínhamos uma grande amiga, Viviane Bernardes, ela é sobrinha do nosso pastor, né? E nessa época nós estávamos todos congregando no mesmo lugar. O pai dela ali, o pastor Isaías Bernardes, que foi assim uma pessoa excelente para nós, né? Ele nos apoiou, e essa família é uma família assim que nós temos muitas histórias com eles. E a Viviane, ela olhou para nós e falou assim: nós vamos dar um jeito e vocês vão colocar o Miguel na ACD. E ela nos ajudou a entrar na ACD. E a ACD é um milagre, Samuel, porque a ACD é uma fila de espera gigantesca. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Sim, a ACD, ela tinha algum contato lá dentro, ela trabalhava lá dentro, porque o que a gente ouve falar, e a ACD é uma referência, sim, né, nacional em tratamento ortopédico, né, e a adaptação social das crianças, né? A sigla também, ela deixa bem, né, bem evidente isso daí. Sim, né? Cuidado, assistência à criança com deficiência, a criança deficiente, né? E então você considera isso um milagre? Então realmente. Sim. Quanto tempo durou essa fila, né? A Viviane, ela não trabalhava na CD, mas ela trabalhava no Delboni. Ela já tinha trabalhado no Delboni, então ela tinha conhecidos lá. Tinha, né? Contatos. Tinha contatos. Já dentro. E aí ela falou: não, o Miguel vai para a CD. E a Viviane, ela foi taxativa nisso, ela acreditou junto com a gente que ele iria para a CD. Ok. E, Samuel, o Miguel já estava com 1 mês e meio. E nós tentamos, a Viviane marcou a consulta para a gente, assim, ela nos instruiu a marcar consulta lá, porque a princípio, quando você chega na CD a primeira vez, você tem você não consegue entrar pelo SUS logo de cara, você tem que marcar uma consulta particular e tentar, né? Tentar uma possibilidade, era uma possibilidade. Eles faziam uma triagem. Uma triagem. Isso, uma triagem, e aí você vai. E quando nós levamos o Miguel na primeira consulta, o médico falou assim: aqui não é caso. O caso do seu filho não é para CD. Porque o médico também achava que o caso do Miguel era amputação. Não que a CD não queria fazer o tratamento, mas a CD... A solução era amputação. Tá. E Deus, ele sempre falando pra gente, nos alertando, não vai fazer essa amputação. Isso foi, assim, muito extenso. E ali, quando nós conseguimos a primeira consulta, do período da primeira consulta, que nós fomos, até que a gente passou na triagem, até o Miguel ir para a CD, foram 15 dias. Ok. Para a glória de Deus. 15 dias. Qual que é a média da fila da ACD? 3 a 4 anos na linha do SUS. E nós entramos em 15 dias. Nós somos parte de... O Tiãozinho tem os pais, né? Servos do Senhor. A gente estava até dando hoje no seminário pela manhã, que a gente falou do diaconato, né? E a gente deu eles como exemplo de diáconos assim, de muitos anos, de mais de 30 anos de diaconato. E a minha sogra, com muita fé mesmo, ela orou e ela falou assim: o Senhor vai dar direção e o Senhor vai fazer vocês conseguirem lá. Com 15 dias me chamaram. Samuel, eles me chamaram no período de carnaval, de feriado. Ou seja, todo mundo parado, ninguém trabalhando? Todo mundo parado, ninguém trabalhando. O impossível Deus fez. Porque o possível, eu e você, nós podemos fazer. Mas o impossível, o Senhor que faz. E ali, com 15 dias, a gente já estava dentro da CD. A gente sabe que a porta de entrada lá, né?
pouco que a gente leu esses dias, né? Pelo SUS, consulta ou por convênio ou particular. E realmente a gente viu ali que você tem uma fila, tem uma triagem. Tem um processo. Não é tão simples entrar assim. É um processo. Né? Poxa, e nós realmente oramos e entramos com 15 dias. Realmente é um milagre, né? Quando vocês receberam a notícia que tinha conseguido... Meu Deus, quando me ligaram, falaram assim, olha, você tem uma consulta às 7 da manhã, você pode vir? Minha filha, eu vou dormir aí hoje. E graças a Deus, eu falei, vou hoje, pode ser hoje. Mas e nós fomos, e ali o Senhor preparou tudo. O Miguel fez, a primeira cirurgia que ele fez ele tinha já 2 anos e meio. Na ACD. Na ACD. E já aproveitando sobre essa assistência da ACD, como é que foi o trato deles com vocês? Você já está falando aí, teve a cirurgia lá, né? Eu acredito que todo acompanhamento desde então aí foi com o Miguel, foi através da ACD, né? Além da cirurgia, fisioterapia, com certeza que ele deve participar lá. O que mais que acontece dentro da ACD para a gente conhecer um pouco? Porque para quem está de fora, a gente conhece a ACD pelo Teleton. O Teleton é um evento organizado pela própria ACD, que o SBT cede o espaço ali, né? Diferente da Criança Esperança, da Globo, né? Que é mais voltado à filantropia. Sim. Que cuida de ações voltadas à criança. A ACD já é específico mais, como a gente falou, né? Para o lado clínico, ortopedia, inclusão social. Como que é o envolvimento com o clinicado lá dentro da ACD? No caso aí o Miguel, como é que funcionou além da cirurgia, né? Então, a ACD, eles têm um procedimento que eu acho incrível, assim. Eles têm... É coisa de primeiro mundo, pelo que a gente vê, né? Sim, primeiro mundo. E, assim, o que mais curioso é que não tem diferença de tratamento de quem é do SUS e quem é particular. Tá. Quem é do SUS, ele é atendido pelos mesmos médicos, ele é atendido, tem o mesmo tratamento, tem o mesmo período de fisioterapia, tem o mesmo período... Então, assim, isso eu acho incrível neles, porque não tem essa distinção. Eles não fazem acepção de pessoas, você é do SUS, você é do particular, não. Eles têm é igualitário o tratamento, né? Tanto para um quanto para outro, o tratamento é o mesmo. É tanto que a ala de internação, Samuel, ali no Abreu Sodré, no outro prédio, porque a ACD Ibirapuera, que é onde o Miguel faz o tratamento, eles têm ali o hospital de internação, que é o Abreu Sodré, e esse hospital, tanto pessoas que pagam suas consultas particulares, fazem suas cirurgias particulares, quanto aqueles que dependem do SUS, têm o mesmo tratamento e são internos na mesma ala médica, no mesmo andar. Então, o tratamento é o mesmo. E é excelente, porque assim, tanto quando você chega na portaria da ACD, você tem um tratamento ali pelos seguranças, né? E segue aquela mesma linha de tratamento com o pessoal da limpeza, com a recepção. O atendimento é o padrão. É mesmo. Os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros falam a mesma língua. Todos eles com um sorriso no rosto, todos eles com uma atenção absurda para o paciente, com o paciente. Eu percebo ali, o Miguel ele faz um trabalho voluntário. Né? Toda sexta-feira ele faz um trabalho voluntário ali. Ele foi colocado como o primeiro voluntário mirim da ACD. Eles lançaram esse projeto e quando lançaram esse projeto, escolheram uma criança para fazer, escolheram o Miguel. Então o Miguel ele já sabe, o Miguel ele prova dos serviços da ACD, tanto como paciente quanto como voluntário. E o Miguel já sabe como funciona a ala infantil, o setor de fisioterapia infantil, ele sabe todo o trabalho, ele sabe como funcionam os trabalhos ali, ele ajuda os bebezinhos, ajuda as crianças, e é primeiro mundo. Ou seja, fidelizando até mesmo as próprias crianças que são atendidas lá dentro, a importância da instituição. Sim. Poxa, que legal, né? A missão. O conhecer um pouco, né? Quando eu te faço essa pergunta, é conhecer um pouco sobre a empresa, né? Quem está de fora vai ver ali o Teleton, aquela coisa
né, maravilhosa ali, que é o programa. E fazendo também a pergunta, você comentou um pouco sobre o que acontece lá dentro da ACD. Tem gente que nem sabe, né? Ela diz que é Teleton, né? Ah, consegui ir lá no Teleton. Não. É na ACD. Na ACD. E assim, uma coisa que eu não tive tanta oportunidade de falar, porque televisão é um negócio mais curto, né? Um tempo curtíssimo, assim, você não consegue. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi essa experiência do Teleton para vocês? A gente comentou sobre aquela cena que ficou tão assim, intrigou o pessoal lá dentro, né? Comenta um pouco pra gente como é que foi essa experiência de estar no programa de televisão, Teleton, que vocês já estavam inteirados, mas, poxa, de frente das câmeras, de frente de gente conhecida, né? E conta pra gente um pouco daquela cena e como é que foi a participação de vocês no programa do Teleton. Então, o que eu ia dizer é que, assim, o Teleton, a ACD, ela conta com os serviços do Teleton, né? Ali todo ano eles fazem esse evento social, e as pessoas, Samuel, as pessoas olham e falam assim, será que se eu doar vai repercutir alguma coisa? Sim. Eu e o Miguel, nós estamos lá dentro da ACD, a gente vê para onde vai a doação, para onde vão, né, toda aquela as pessoas que se propõem a doar, porque você vê os serviços ali, você vê os setores, você vê, Samuel, a gente sabe que a saúde é um dos setores mais caros que tem. Saúde, a área da saúde é caríssima. Então, e não tem contribuição do governo? Não. A gente sabe que tem empresas. São empresas e pessoas físicas. Organização não governamental e são empresas e pessoas físicas. E médicos voluntários. Tem muitos médicos ali que são voluntários. Então, assim, a experiência para nós de ter ido no Teleton foi tremenda, assim, porque Deus, ele abre portas. A visibilidade é certa, né? Sim, e Deus, ele abre portas. E ali, quando a gente... Eu quero até mandar um beijo para a Marina, da produção do Teleton, né? Da produção do SBT. Porque foi uma pessoa, a Marina, ela nos encontrou ali. A gente estava num dia comum, assim, de trabalho do Miguel, de fisioterapia com o trabalho dele. E a Marina chegou e perguntou para mim se eu era mãe do Miguel, e ela foi assim toda uma atenção especialíssima com a gente, né? E nós demos ali, o Miguel conversou com ela primeiro, ela pediu permissão para conversar com ele, eu dei uma entrevista online com ela, e depois ela mandou a equipe do SBT até a nossa casa para gravação. Aquilo pra gente foi sobrenatural, uma equipe maravilhosa, pessoas lindas, assim, Andréia, eu até nem vou ficar citando nomes. Gente diferente, né? Gente diferente, assim, eu nem vou citar nomes que eu vou pecar esquecendo de alguém, porque foi uma equipe maravilhosa na minha casa, a equipe da produção, das gravações, assim, foram excelentes, né? É um mundo que a gente não tem contato todo dia. Sim, não, a gente não tem contato nunca, né? A gente nunca tem contato, mas qual que era o nosso foco? Como servos do Senhor. Deus, eu quero que o seu nome seja glorificado lá também. Amém. Eu quero levar o seu nome lá também. É tanto que no dia da gravação, nós lá em casa, né, a gravação, nós oramos, né, conseguimos, assim, de alguma forma ou de outra, com as nossas atitudes, a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas do Senhor. As pessoas veem em nós o brilho de Cristo, a vida de Cristo, precisa ver. As pessoas precisam ver em nós isso. Então, com o nosso comportamento ali, né? E ali no dia da gravação, no dia do programa, nós entramos ao vivo. E na hora que a gente foi entrar ali no palco, antes de entrar no palco, eu estava esperando, assistindo pela TV, o Miguel ficou apreensivo. E quando estavam microfonando ele falou: mãe, eu não vou conseguir, ora por mim. Eu achei aquilo lindo, né? E a gente está ali a serviço do Rei, e quando a gente fala, Senhor, eu sou cidadão do céu, eu estou aos seus serviços, quando a gente olha para Deus e fala assim, o Senhor fala, então eu vou preparar um momento agora. E ali quando o Miguel veio e falou, mãe, ora por mim, porque eu não vou conseguir. Eu falei, vai sim, filho. E estava muito frio no estúdio, você sabe que é um frio terrível. E estava muito frio ali, eles tinham orientado a gente a levar uma mantinha para ele, eu coloquei ele no meu colo, abracei ele com aquela manta porque estava frio e orei por ele. E ali uma pessoa assim aleatória, assim, que estava com a gente, foi até a esposa do Dr. Renato, né, a Dani, ela foi e fotografou porque ela achou aquela cena sobrenatural, assim, linda, né? E as pessoas viram e puderam ver que aonde está a nossa fé?
né? E aonde quando a gente fala, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, eu quero ser usado em qualquer hora e em qualquer lugar. E aí Deus olha e fala, é em qualquer lugar? Então é aqui, é agora. É no meio de um programa, é no meio de uma produção. E a gente estava ali, eu pude orar por ele. E ali foi quando registraram, né, aquele momento de oração. E foi tremendo, assim. E Deus honrou, porque Deus honra, né, Samuel? Sim, sim. Eu estava ouvindo, hoje cedo mesmo, o Hernandes Dias Lopes falando do ambiente. Não é o ambiente, mas sim o propósito. Sim. No caso, o evangelho aí, nós tivemos o destravar da divulgação da vinda do Messias no deserto, não foi no templo, né? Então, a gente vê a limitação de espaço, de pessoas, não é o fator principal para o agir de Deus na vida. Não. Não só do agente, né, daquele que está envolvido em tudo, mas das pessoas que estão à volta, né? Então, eu queria... Sabe que você acompanha o podcast, sabe que o nosso podcast ele é compacto, né? Mas sobre tudo aquilo que a gente falou e nesse acontecimento aí de vocês, né? Como que é hoje pro Miguel isso tudo que passou em 10 anos hoje ele tem? Sim. A experiência que ele teve e essa história tão linda que você falou, a convivência dele e a história que ele conta para amigos em escola, na igreja. Como é que passa isso? Assim, porque você não está dentro dele, né? Do pensamento dele. Mas como é que ele encara tudo isso e como que ele assume, acredito que deve assumir, esse papel de ser esse agente que viveu toda essa... que foi esse protagonista dessa história, né? Como é que ele age? Qual é a reação dele diante de tudo isso? Então, uma das coisas principais assim, que a gente ensinou para o Miguel desde pequenininho era que a diferença dele era como uma diferença nossa. Eu sou diferente de uma pessoa loira, você é diferente de um homem mais alto, né? Não que você seja baixinho, mas... Eu sou, você não mentiu. Então, você é diferente. Então era essa a diferença. Eu falei para ele assim, o que as pessoas precisam ver em você, Miguel, não é a sua diferença, é quem você é. Você precisa ser livre para mostrar quem você é. E as pessoas se encantam com o Miguel. Claro que tem situações horríveis assim que ele sofre, que ele passa de comentários, mas isso ele sabe lidar. Ele aprendeu a lidar, nós ensinamos isso para ele, a como lidar com isso. É uma diferença, é só isso. Hoje em dia nós temos aí, né, que não se pode mais nem brincar com uma pessoa, porque dependendo da brincadeira que a gente faz, se torna bullying. Então o Miguel, ele sabe da diferença dele, então ele sabe lidar com isso. E às vezes, numa situação ou outra, claro, ele se chateia, alguma coisa assim, mas é raro, viu, Samuel, é raro. Ele é resolvido. Ele tem uma autoconfiança assim tremenda. E agora, principalmente agora, depois que ele se tornou voluntário mirim da ACD, ele viu a importância que ele tem, porque até antes dele ser voluntário, ele tinha essa dúvida: será que eu vou trabalhar, mãe? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou conseguir ter uma vida social normal, né? Se normal, uma vida social. E ele tem. Então ele tem visto esse trabalho dele, ele percebeu que ele pode sim ser como todas as pessoas, e ele pode ter apesar da diferença, ele pode ter uma convivência normal, né? Assim, uma convivência mais leve, né? Sim, não, como realmente a gente vê que ele é uma criança como qualquer outra, a interação dele com as pessoas, né? Até foto que eu vi lá dele tocando bateria. Sim. Ou seja, não tem limites, até mesmo se tratando de área social. Tem os PCDs hoje, planos do governo, né, que estimulam empresas a inclusão social, aliado com grandes empresas como a ACD. Então, como você vê a importância e o caminho que a gente está andando e as conquistas que ao longo do tempo que foram, né, adquiridas aí para nós aqui. Então, assim, encerrando, eu estou muito feliz
De verdade, a gente está surpreso, né, Cris? A gente tinha uma expectativa sobre, né, claro, algo exclusivo, a vinda de vocês, passar o dia com a gente, tá aqui hoje sendo entrevistada. Eu não vou perguntar para você, como a gente faz às vezes, né? Qual é o conselho ou qual é a mensagem que você... Talvez seja clichê no seu caso. Eu acho, eu vou te falar a minha conclusão sobre toda a nossa conversa. Tudo aquilo que você falou está tão precioso, ou foi tão precioso para a gente, que já serve como uma mensagem direta no coração de mães, famílias, né, e pais que passam pela mesma situação e precisam de uma palavra de apoio. Então eu não vou te perguntar qual a mensagem que você vai deixar, tá? Acho que seria um clichê da minha parte. Parabéns, tá, pela sua história. Deus é bom. Parabéns. Acredito que o propósito de Deus, ele se conclui na vida de vocês, se encaixa tudo muito perfeito. Então, nada a considerar sobre isso, né? Acredito que, glórias a Deus, né, por vocês estarem aqui hoje. E quero deixar um abraço, né, a todos os que fizeram parte da história de vocês. Poxa, vamos marcar um segundo encontro. Vamos sim. Né? Vamos marcar. Inclusive, vamos dar honra. A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem, né? O Dr. Renato tem sido um pai. Assim, tem sido mais que um médico, né? Ele tem sido um grande amigo, meu Deus. Ele tem sido uma pessoa assim que ele abraçou a causa do Miguel de uma forma linda. Tanto ele quanto toda a equipe. Eu não posso desmerecer a equipe do Dr. Renato, que são pessoas assim maravilhosas. A Ana Lúcia, a Amanda, né, que é fisioterapeuta dele, e as fisioterapeutas também que passaram por ele, a Kari, a Regiane, são pessoas assim que abraçaram o Miguel, e tantos outros ali na CD, tantas pessoas, desde a recepção, os seguranças. A gente tem muito que agradecer, e é excelente isso. E eu só, assim, eu digo, você falou que não ia pedir nenhuma consideração, mas fica à vontade. Mas eu quero dizer para você, mãe, não esconda seu filho, não faça isso. Mostre ele e mostre para ele que ele pode sim, não importa o que ele tem de diferente, não importa a diferença dele, porque é uma diferença, é só uma diferença. Então não importa o que acontece, não esconda seu filho e saiba que Jesus pode, ele pode fazer tudo por você. Legal. Aí, gente, rolou a mensagem, né? Boa. Gente, obrigado por ter acompanhado até aqui, tá? Mais uma vez, obrigado a vocês, família. Olha, eu toda sempre tive curiosidade de saber o que tinha dentro dessas canecas. Hoje eu soube. Então, hoje você sabe e só quem vir aqui que vai saber também, né? É um negócio abençoado, né, irmão? Prometo que eu não conto. Gente, obrigado, tá? Por você ter ficado e acompanhado até aqui, tá? Gente, nós vamos ter outras oportunidades, outras pessoas que vão passar por aqui também. O pastorzão chegou agora aí também, pastor, com a sua bênção, estamos aqui. E é isso aí, galera. Vamos deixar esse apelo, né? Essa mensagem, um abraço e uma mensagem de superação. Tá certo, gente? Que Deus abençoe sua vida, sua família e até a próxima.